Bom dia, bom dia. Hoje é dia 27/3/2025 e hoje nós estamos com o tema A Estrela, atuar no mundo, encontrar o seu lugar. Vamos aguardar mais um pouquinho. Bom dia. Bom dia. Consegue me ouvir bem? Sim, muito bem. Tá. Então hoje é uma carta bonita, né? Uma carta iluminada. Nós estamos então chegando ao nosso fim, né? Quase. Nós estamos já na carta 17. Então, uma grande aventura até chegar até aqui, né? Quantas coisas que a gente já debateu, já conversamos, e deu para refletir bastante coisa. Então, está sendo muito bom essa aprendizagem com as cartas. Bem Então, interessante. Legal. finalizando, né? Um percurso, já que a gente já trabalhou, hoje é uma estrela muito bonita, né? A estrela, atuar no mundo, encontrar o seu lugar, né? Então, essa estrela na legenda embaixo da carta em francês, a grafia ambígua dá margem a numerosas leituras, que seria uma variação da palavra fonte, a ilha. Este arcano será para nós a estrela. Nele se vê uma mulher nua ajoelhada embaixo de um céu constelado. Sobre as estrelas, uma estrela, o ser humano em sua verdade. O arcano 17 representa o primeiro ser humano nu do tarô, antes dos arcanos que estarão lá mais para frente. É com ela que começa a aventura do ser que atingiu a pureza, o despojamento. Além das aparências, ela não tem mais nada a esconder. Só precisa encontrar um lugar sobre a terra. Que lindo isso, né? Depois que a pessoa começou a tratar as suas feridas, olhar para as suas dores, ela se torna nua. É. Então não tem nada mais para esconder, né? Então ela já não tem medo já de entrar no seu interior, na a sua exposição, né? Perder o medo de se expor, perder o medo de entrar para dentro e conhecer a si mesmo. Então, esse é o processo terapêutico, né? Você não ter medo de ser exposta, de se desnudar, né? Então, depois que a gente aprende, né, a se curar, a gente começa a ter uma sensação de missão, de ajudar os outros, né? Buscar o seu lugar na Terra. Porque qual é o sentido da vida a não ser ajudar as outras pessoas? Né? O que é a felicidade se não ser algo que você compartilha? Né? É. A atitude da estrela evoca a piedade e a submissão. Ajoelhe-se no templo ou diante de um rei ou rainha. Podemos então dizer que ela honra o lugar onde se estabelece. Seu joelho apoiado no chão pode também ser um sinal de enraizamento. Ela encontrou seu lugar na Terra e está em comunicação com o cosmos. Na numerologia, o 7 é o mais alto grau de ação no mundo. Existem numerosos vínculos entre a estrela e o carro. Ambos se enraizam na Terra. No dossel do carro brilham 12 estrelas que indicam sua relação com o universo. Mas se o carro penetra no mundo como um conquistador, um viajante ou um príncipe inseminador, a estrela atua no mundo irrigando-a, nutrindo-a. Os seios nus da personagem invocam a lactação. E poderíamos ver nas estrelas que pairam acima dela uma alusão à Via Láctea. Essas estrelas, em número de 8, nos indicam que uma perfeição é almejada aqui, a perfeição da doação. A estrela é um ser totalmente ligado ao mundo,
um de seus vasos é como que o soldado a seu corpo, como se estivesse colado em seu quadril, e outro prolonga na paisagem. Podemos ver aí a imagem de uma água espiritual amarela e de uma água sexual instintiva, nutrindo juntas o meio ambiente. É possível que um desses vasos seja receptivo e capte a energia do rio azul, enquanto outro vaso derrama nele uma luz estelar. Sobre a testa da mulher, uma lua laranja evoca a inteligência, que se tornou sabedoria receptiva, que lhe permite transmitir a força universal que passa através dela, simbolizada pelo céu estrelado. É também um ser de carne que faz parte da natureza. Em seu ventre arredondado, sinal que ela traz na altura do umbigo, evocam um germe de vida. Ela espalha a fertilidade ao seu redor. Surgem árvores de folhagem laranja e uma delas tem frutos amarelos. Aquilo que se recebe do alto. A estrela, canal de uma generosidade universal, derrama na terra para fertilizá-la. Aqui o trajeto itinerante do louco, da energia primitiva, se detém para dar lugar a uma comunicação com a humanidade. O ser generoso se torna uma fonte inesgotável, recebendo e doando em um movimento de purificação. Do ponto de vista do trabalho psicológico, podemos dizer que a estrela, purificando seu passado, purifica seu futuro e seu entorno. Ela doa ao seu entorno e a si mesma, sem nada exigir em troca. À medida que a sua ação se desenvolve, ela fertiliza e aclara a paisagem, terra, areia, árvores, água. A grande mancha negra que aparece no arcano 13, tornada fundamento misterioso do arcano 15, encontra aqui sua expressão sublime sobre a forma de um pássaro, que do alto de uma árvore prepara seu voo em direção ao ponto negro das estrelas. Então, o processo da numeração e do fluxo do tarô, ele é um processo de trajetória espiritual, onde a gente parte, né, desde o primeiro número, e conforme a gente vai prosseguindo, é como se fosse uma jornada de cada ser humano aqui na Terra, de ascensão espiritual. A força emanada do centro do universo desce em direção ao ser humano, purifica a Terra e volta para o universo, em um movimento eterno e de retorno. A figura do pássaro pode também evocar a fênix, que sempre renasce das cinzas. Nesse sentido, a estrela é tanto o canal do infinito como da eternidade. Se quisermos ver a sua ação de um ponto de vista negativo, diremos que a estrela esbanja ou exige em vez de doar. Ela será representada, às vezes, dilapidando sua energia em direção ao passado, assombrada pelas neuroses e sem solução da criança interior. É, então, um ser vampírico, perpetuamente satisfeita, que se sente permanentemente mal amada, invadida ou abandonada, e que, sem jamais ter intenção de se doar, permanece em constante reivindicação afetiva, sexual e energética. Então, uma pessoa que olha para trás, né, olha para trás com um sentimento de dor, ela se torna... Não, a gente tem que olhar para trás para perdoar, para se curar. Mas se a gente olhar para trás só para a gente lamentar, a gente se torna a vítima do nosso passado. Por exemplo, né, eu não tive um pai presente. Eu posso sofrer com isso e me lamuriar a vida inteira, ou reconhecer que, como uma pessoa que nasceu, por exemplo, sem uma parte do corpo, um membro. Por exemplo, crescer. Passou a vida inteira sem, por exemplo, um braço. Né? Um braço. E ela tem que conviver com a experiência de viver um corpo sem braço. Você tem que admitir, olha, beleza, eu nasci sem braço.
O que que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar atolado na cama, sofrendo, dizendo não tenho braço? Ou o que que eu vou fazer com isso? E metaforicamente, uma criança, eu que nasce e passa a vida inteira sem um pai, metaforicamente é como se eu não tivesse um braço. Porque uma parte da minha personalidade ficou sem aquela função, sem aquela referência de pai. Então, não tem braço. Não tem o que fazer. Não tem nada que repõe isso para uma criança, para um adulto que ficou sem pai. Não tem. É uma coisa que, metaforicamente, a pessoa vai ter que entender. Eu não tive braço. Não tive pai. Então, o que que ela faz com isso? Ela vai se sentir estranha, vai se sentir diferente do mundo, vai se sentir vazia, perdida. Mas o que ela faz com isso? Ela dá a volta por cima, reconhece e perdoa esse pai. Por quê? Porque quando a gente só olha a dor, a gente só olha um ponto de vista. A gente não olha o contexto da nossa vida. Né? Não olha o contexto daquele pai também. Não olha o contexto daquela relação que não deu certo. Então, perdoar é você olhar de uma maneira alta, né? E aprender a conviver, às vezes, com partes sua que estão faltando e sempre vão faltar. Mas você vai ter que aprender a viver com isso. Então, é muito bonito. Isso é bem interessante, Fausti. Só complementando, então, ontem a Torre, né, ela fechou o ciclo das cartas, do ciclo das cartas emocionais, né, que eles falam das cartas molhadas do emocional. E a estrela, a partir da estrela, ela abre o espiritual, né? É esse olhar. E é o que você falou, quando a pessoa aprende a olhar e a conviver com aquela dor, né? Por exemplo, eu quero mais abundância, mas se eu não ver a abundância que eu tenho atualmente, se eu não sou grata, se eu não sou feliz com o que eu tenho, com a abundância que eu tenho atualmente, é como se não viesse mais, porque eu não tô olhando, né, com esse olhar mais amoroso, com esse olhar de gratidão. Então, quando eu consigo me libertar, me desnudar das crenças e olhar com mais amorosidade, olhar com um olhar mais bondoso de Deus, né, mais espiritual, as coisas começam a clarear mais, né? E a É igual estrela ela dá esse início. é igual uma pessoa que quer mudar de profissão, né? Tem gente que quer mudar de profissão, mas com raiva da profissão É. anterior. E daí você perde força para começar um novo ciclo. Né? Então, é o poder da gratidão, como é poderoso, É. no sentido de te dar liberdade para poder seguir em frente. Né? O poder de você valorizar tudo aquilo que você fez, né? Honrar o passado. Isso, Muita gente, honrar. muita gente que eu atendi, muitas vezes eu senti assim, puxa vida, se eu pudesse voltar ao passado, se eu pudesse não ter feito aquilo. E daí a gente começa a chicotear nossas costas, né? Dizer, poxa, eu perdi tempo na vida, eu fiz tanta coisa errada. E, e tem uma entrevista do Steve Jobs, que ele falou assim, olha, todas as coisas que eu fiz mais bobas e erradas e mais sem sentido que eu estava fazendo no passado foram aquilo que me trouxe até aqui, até fundar essa empresa, né, que foi inovadora no mundo inteiro. Viu Então, só? as coisas que a gente sofreu e passou, elas são ferramentas hoje. Por exemplo, a minha ausência de ter tido um pai repercutirá na minha personalidade, sem dúvida. Mas foi um trampolim para mim buscar ajuda e terapias. E hoje, se eu ajudo alguém, né, com terapia, é porque eu fui o primeiro que sofri. Então eu usei toda a dor que eu recebi para poder me treinar emocionalmente
E nesse treinamento eu compreendi ferramentas que hoje eu posso passar para outras pessoas. Então, olha só, que bom, né? Por um lado, eu ter passado tantas dores. Então, a estrela se torna, então, um poço sem fundo. Você encontra, ao contrário, possuída de uma paixão do excesso, sem discernimento. Se ela olha para o passado, sem a intenção de se curar. Ela pode se metamorfosear em uma desavergonhada e púdica, ou ainda um ser tóxico, porque polui os fios, envenena a vida espiritual ou material de seus próximos. Simbolicamente, a estrela é a guia espiritual que levamos dentro de nós, ligada às forças mais profundas do universo, à divindade. É o desconhecido de nós mesmos no qual podemos ter fé. Nossa boa estrela. Em uma leitura, a estrela representa a etapa em que encontramos nosso lugar para agir no mundo, para embelezá-lo e nutri-lo, a partir de um lugar que transformamos em nosso. Ela incita, às vezes, a não escolher entre duas opções aparentemente inconciliáveis, mas a conciliá-las. Ela é tradicionalmente vista como um sinal de sorte, de prosperidade, de fertilidade. Ela simboliza a ação generosa. Podemos associá-la também ao amor divino, à esperança, à verdade, que sai inteiramente nua do poço. Ela representa uma realização criativa que supõe encontrar seu lugar. Para um homem, é a amante por excelência, ou a beleza de seu feminino interior, a partir do qual ele se torna doravante capaz de agir. Para uma mulher, é a realização de sua presença no mundo, uma ação conforme seu desejo e sua natureza profunda, sua relação consciente e generosa com a natureza, com a natureza nos orienta para a ecologia, o xamanismo, todas as crenças e disciplinas que levam em conta o planeta como um ser vivo. Se a estrela derrama seus vasos no passado ou no vazio, será preciso se perguntar por que ela se esbanja sua energia, por que ela esbanja sua energia, em qual nó sem solução. Essa carta, por sua nudez e sua natureza estelar, evoca também Vênus, a estrela do pastor, o astro mais brilhante que permite que nos orientamos à noite. Ela traz, né, então um direcionamento, ela não deixa sem resposta. É aquilo que a gente colocava ontem, né? Quando você se volta a Deus, quando você procura uma solução, pede por uma solução, pede por clareza e se disponibiliza a tirar as vendas e a olhar o todo e a enxergar esse caminho, você não fica mais na escuridão. Tudo tem um caminho iluminado, todo caminho vai ser iluminado. Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, ele nos concede opções, ele nos concede o livre-arbítrio. E ele não pede nada em troca diretamente. Mas quando a gente nos ajuda, quando nós nos acolhemos com amorosidade, quando nós acolhemos o nosso irmão, o nosso próximo, com amorosidade, ajudando ele, que nem diz a parábola, né? Se tem duas camisas, dê uma ao seu próximo, né? Então, é nessa ajuda mútua que nós respondemos a Deus, que Deus age em sua infinita sabedoria. Então, nos olhando com amorosidade, Deus não julga, Deus não, não, ele não nos julga, ele não nos, me fugiu a palavra, mas ele nos acolhe. Então, se nós nos acolhemos com amorosidade, Deus também está nesse ato de nos amar incondicionalmente. Mas primeiro, precisa partir de nós escolhermos esse caminho, de nós escolhermos ser guiado e seguir a estrela, né? Os dons divinos. E se a estrela falasse? Na infinita multiplicidade dos seres e das coisas, eu encontrei meu lugar, no mundo e em mim mesma.
Pois é a mesma coisa. Tudo, o todo, Deus é o todo, né? Então tá em todos os lugares. Não tenho mais a necessidade de procurar. Não faço mais nenhuma imagem de mim mesma. Estou no meu lugar, aqui e em toda parte, voluntariamente conectada. Estou em cada partícula de poeira, em cada território, cada curso d'água, cada estrela, cada parte do meu corpo. E como eu não respeitaria o mundo e meus ossos e minha carne? Toda essa matéria não é minha, ela me foi emprestada apenas por um fragmento de tempo. E eu respeito, pois ela é meu templo, aquele onde reside o impensável Deus. O espírito é matéria e a matéria é o espírito. Constantemente o universo nasce e explode, e no centro dele, aqui onde eu me ajoelho, estou. É aquilo que a gente comentava ontem, né? Nós não somos a matéria, nós somos o espírito experienciando a matéria. Então, esse corpo que nós temos é o nosso templo. Se nós por exemplo, um suicida, né? Não é só aquela pessoa que se tira a vida com um tiro ou né, se mata de propósito. Uma pessoa que não cuida do templo, que não cuida desse corpo, também é um suicida, né? É uma pessoa que consome álcool ou drogas ilícitas, ou fuma, ou né, come de maneira exacerbada, não está cuidando do templo, né? Não está cuidando do corpo. Também é uma forma de se maltratar. Então, o Deus, ele pede, né, para nos amar o nosso próximo, olhar com bondade, olhar com gratidão, olhar com alegria e nos amar, viver em alegria, cuidar de nós mesmos, porque tudo isso daqui, tudo que a gente tem, a gente deixa e segue, volta a ser somente o Espírito, somente a luz, né? Se digo estou aqui, quero dizer que estou naquilo que sustenta toda a vida, naquela fonte incessante de energia que distribuo em meu espírito, meu coração, meu sexo. Energias de uma pureza sublime que, brotando de mim, lavam o mundo. Deixe o seu perfume na atmosfera, sua doçura nas águas do rio, sua fertilidade na terra e sua vida em todos os oceanos. Não há nenhum lugar do cosmos do qual eu esteja ausente. Em cada instante, nunca abandono o presente. Nem o passado, nem o futuro podem me prender. Nem, nem os arrependimentos, nem os projetos. Constante e fiel ao meu lugar, recebo e dou. E quando digo sou do mundo e de mim mesma, isso significa que me entrego sem resistências, eliminando até a raiz a crítica mais obscura. Não julgo, amo e sirvo. Não me separo, nem mesmo pela espessura de um fio de cabelo eu pertenço. Isso quer dizer que venero, obedeço. É por isso que eu estou nua, nua como uma árvore, um pássaro ou uma nuvem. Sou do meu corpo, da minha carne e do meu sangue. Sendo assim, é impossível para mim abandonar ou me abandonar. Como não amar o que me possui amorosamente? Da mesma maneira que me dou a terra, eu me dou a minha carne e aos meus ossos. Como me confio aos oceanos, confio ao meu sangue. Como me entrego ao ar, entrego-me à minha pele. Como me remeto às estrelas, remeto-me ao meu cabelo. E cheia desse amor de escrava, radiante, ajo no mundo e em mim mesma. Ajo, isto é, vou com o mundo, eliminando obstáculos, transmitindo a energia que vem do além das estrelas. Só enriqueço e purifico, e nutro, e compreendo, e purifico. Da mesma maneira, ajo sobre mim mesma. Eu me abro para todos os infinitos. Deixo o sopro dos deuses circular por todos os poros da minha pele. Não ofereço nenhuma resistência à circulação impetuosa do meu sangue. Permito que todos os mistérios me atravessem, e no centro do meu ventre, tornando infinito, recebo e deixo nascer a totalidade da luz. Então aqui ela traz
ontem, como nós falávamos ontem, né, que na torre é algo que a gente é rígido, a gente tá ali rígido, não querendo sair daquele mundo, por mais obscuro, por mais fechado, por mais doloroso, a gente tá rígido naquele movimento, a gente não se permite sair. E quando a gente se permite a ser guiado, a ser flexível e a ser guiado pelo universo, pela energia crística, tudo flui com mais leveza, né? A gente se permite ser guiado, ser conduzido da melhor e mais elevada maneira para o nosso bem maior. Muito bom. Muito bom. Então vamos fazer a meditação de hoje. Então eu convido para fechar os olhos nesse momento. Respirar bem profundo. E sentir no seu coração a estrela que te guia. A estrela que te cuida, a intuição, a conexão com mais iluminado que há dentro de você. Então, essa estrela ela habita no coração. E muitas vezes nós ficamos presos na mente dual, na mente da confusão, e paramos de descansar nessa estrela que nos guia, que nos orienta, aquela estrela que anunciou Cristo, anunciou o amor. É a mesma estrela que está no nosso coração e que faz seguir os três magos. Quais são os três magos? O corpo, a mente e o espírito. É o que segue a estrela para se chegar ao Cristo. Então, nesse momento, a gente vai colocar toda a nossa atenção do corpo, da alma, do espírito, para poder perceber e sentir essa estrela que habita dentro de nós. E tudo que a gente precisa é um ato de confiança, de permissão, de rendição, porque ela nos mostra o caminho. Ela também é como uma mãe que nos mostra o caminho, que nos orienta, que nos amamenta, que nos protege e nos guia. Então, nesse momento, perceba no teu corpo tudo aquilo que resiste a essa força divina dentro de você. Perceba na sua alma aquilo que ainda não está nu, não está exposta, não está permitindo que essa luz entre. Perceba isso agora. Aquilo que está na tua essência mais profunda, que ainda não se rendeu à estrela que há em você. E um dos sintomas que você está rendido a essa estrela de luz é que você relaxe, é que o teu corpo relaxe, é que a tua alma se permite viver o presente. A minha pergunta é: você está pronta para se render ao presente momento? Simplesmente deixar que cada segundo seja tudo que você tem? Desfrutando do momento presente e desfrutando da estrela que há dentro de você. Então, quando você conseguirmos fazer isso, não há mais tensão, apenas tranquilidade, confiança que tudo está bem e que tudo vai ficar bem. E que cada dia é uma nova experiência e uma oportunidade para a gente ter contato com essa estrela que vai brilhar cada vez mais, dia após dia. E é nesse sentimento que você vai respirando profundo,
Vá retornando, respirando profundo, retornando e agradecendo. Pense agora em 3 coisas que você é grato na sua vida. Sinta a gratidão por essas 3 coisas que você já tem na sua vida de melhor. Sinta essa gratidão por essas 3 coisas. Pense nelas agora. E comece a observar no dia de hoje mais coisas para ser grato, mais coisas para se sentir bem, mais coisas para ser otimista, mais coisas para olhar o lado bom de tudo e de todos. Muito bom. Pode ir voltando, abrir os olhos, porque hoje algo bom vai acontecer. Amém. Muito bom. Gratidão. Gratidão, ótimo dia para todos Ótimo e dia. até amanhã, Até se Deus amanhã. quiser.